Quem trouxe Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 16, e o versículo de número 7. Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento, no capítulo de número 16, versículo de número 7. Quem é bom de Bíblia já encontrou o texto e pode dizer amém. Amém. Diz assim a Bíblia na tradução que tenho: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Vou repetir. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Amém, queridos? Podeis tomar os vossos assentos, por gentileza. Uma satisfação, uma alegria muito grande em poder estarmos aqui, junto com esta igreja, festejando seus 15 anos, e revendo aqui nosso amigo, pastor Tuninho, com toda a sua família, e todos os pastores que vivem no seu convívio e que têm servido ao Senhor com toda a galhardia. Rever aqui o pastor Deraldo, sua família, pastor Cláudio, os demais obreiros que são presentes aqui em São Paulo e outros que já chegaram de fora. Sempre é uma satisfação poder rever esses homens de Deus, estar com esta igreja que aprendemos a amar. Eu venho muito pouco a São Paulo, mas se tem um lugar nesse estado que quando me chamo, o meu coração se alegra, é quando eu recebo um convite desta igreja. Eu sinto o prazer de vir aqui, de estar com você, vejo em vocês um coração puro, uma igreja madura, ainda que nova, madura, mas nós desfrutamos desta comunhão maravilhosa. Nesta oportunidade, o pastor Eduardo Sampaio nos honra com a sua presença. Pastor Eduardo, ele pastoreou a igreja da Baleia há 16 anos, tem algumas formações acadêmicas, faz parte da Academia Evangélica de Letras e tem um currículo muito forte. Já escreveu mais de 15 livros e quando ele fala que aprende um pouco com a gente, é muita humildade da sua parte e bondade. Mas, nesta noite, eu gostaria de fugir um pouco do tema e gostaria de pregar algo que Deus colocou no meu coração. Esses dias eu estava meditando um pouco na palavra de Deus e o Senhor colocou no meu coração a questão do Isaac. Quando Isaac teve um problema com o rei do Egito, Abimeleque, e aquele mesmo rei, ele foi um problema na vida de Abraão, pai de Isaac, e com a morte de Abraão, o problema se estendeu para a vida do filho de Abraão, e o mesmo rei, que foi um problema na vida do pai, passou a ser um problema na vida do filho. E diz a Bíblia que Isaac cresceu muito naquela terra, de tal forma que a própria terra não tinha espaço para comportar tanto gado que ele possuía, onde ele semeava a terra produzia. E Isaac achou por bem seguir trabalhando naquele lugar, tendo muitos servos, muitas servas, muitos bois, muitos animais. E diz a palavra de Deus que Abimeleque chamou Isaac e falou: olha, tu cresceu demais e agora tu passou a ser um problema. O crescimento traz problemas.
e traz problemas sérios. Toda igreja, quando ela nasce e quando ela entra na comunhão com Deus e começa a desfrutar das bênçãos de Deus, ela atrai a muitas pessoas para o convívio dela. Mas com crescimento vem os problemas. E Isaac entendeu que Abimeleque não queria mais ele por perto, porque ele se tornou uma ameaça. Isaac, entendendo isso, ele foi embora. Diz a Bíblia que ele, descendo de Gerar, em vez de ele subir para a montanha, ele desce para o vale. E lá no vale, ele sente uma necessidade de cavar poços. E tendo ele cavado os poços, as águas brotavam como águas vivas. E diz a Bíblia que veio então os soldados de Abimeleque, os servos de Abimeleque, foram lá no vale de Gerar e falaram para Isaac: tu ainda está dentro do nosso território, e estes poços não te pertencem. Isaac, com toda a calma, vai para mais longe ainda e torna a cavar poços, e diz a Bíblia que então daqueles poços começam a brotar águas vivas novamente. Aparecem os soldados de Abimeleque e diz: olha, ainda este lugar nos pertence. Isaac foi para mais longe ainda e abriu poços, e os poços fluíam com as suas águas vivas. Aí eu fiquei questionando com Deus, por que Isaac não brigava pelos poços? Os poços eram dele, quem havia cavado era ele, quem pagou o preço foi ele. Aí o Espírito de Deus comunicou comigo que o malandro deles todos era o Jacó, porque Abraão abriu os poços, os filisteus entulharam os poços, Isaac desentulhou os poços, Jacó só colocou o nome dele no poço, porque ele é esperto, era muito malandro, só chegou e colocou o nome. Enquanto os outros brigavam, enquanto os outros cavavam, entulhavam, desentulhavam, ele só chegou e colocou o nome e saiu fora. Poço de Jacó, pronto. Porque ele era esperto, ele era malandro. E nessa questão, eu questionei com Deus por que o Isaac não brigava. Aí Deus comunicou ao meu coração que Isaac era da paz. E o Senhor falou dentro do meu espírito. Ele diz assim: meu filho, aprenda uma coisa. Quem tem a fonte não briga por poço. Só briga por poço quem não tem a fonte. Quem não tem a fonte vive brigando por poço. Agora, quem conhece a fonte não briga por poço nunca. E eu entendi essa lição, aprendi essa lição. Quantos obreiros que quando o pastor presidente fala: eu preciso te trocar de congregação, ele fica brigando pelo poço, levanta a questão pelo poço. Eu preciso te trocar, meu filho, tu vai ter que sair lá da Bahia, tu vai ter que vir para São Paulo, eu tenho um obreiro de São Paulo para colocar na Bahia, eu vou ter que trocar o obreiro do Paraná, vou ter que trazer para cá, vou mandar... E começa aquela confusão, porque o crescimento traz a confusão, traz o conflito. E a turma brigando por poço, e querendo poço. Mas, meu irmão, fica com a fonte. Se tu tiver a fonte, aonde tu colocar a planta do teu pé, o céu vai abrir. E os milagres acontecerão. E eu gostaria, nesta oportunidade, eu me lembro que um pastor lá em São Cepé, no Rio Grande do Sul, pastor Arnaldo, um homem de muita oração, eu passei para pregar numa cidade chamada Formigueiro, no Rio Grande do Sul, no retorno. Eu passei em São Cepé, na Assembleia de Deus, e o pastor Arnaldo estava há 1 ano de jejum, jejuando todos os dias até 6 horas da tarde, e eu fui tão feliz, porque eu cheguei no dia de encerramento dos 365 dias de oração e jejum daquele homem. E aí eu falei com a esposa dele, pedi para ela comunicar com ele que era eu que havia chegado, se ele deixava eu passar lá para mim, orar um pouco com ele. Quando eu passei lá, eu encontrei um homem branco, pálido, e 1 ano em consagração, buscando a face do Senhor. Falei: pastor Arnaldo, o que o senhor aprendeu com Deus em todo esse período que o senhor teve aí consagrando?
Ele falou, Deus me deu uma visão, agora na noite retrasada, e eu vi uma fonte que estava descendo do céu, uma água cristalina, e ela descia do céu e ela caía em cima do monte de brita, e quando essa água afluía do monte de brita na calçada, muitos obreiros, pastores chegavam e pegavam com umas canecas a água e bebiam. Eles sentiam cólicas intestinais muito fortes, eles se agarravam. E aí quando eu peguei a minha caneca para beber, Deus falou comigo, não bebe da água que está correndo, sobe em cima do monte de brita e bebe da água que desce direto do céu. Não deixa a água passar por lugar nenhum, vai direto na fonte. E ele falou para mim, o problema é que nós não queremos ir para a fonte. Nós temos que ir para a fonte. E Deus fez eu entender que há muito tempo eu estava bebendo na fonte dos outros. E isso não estava me fazendo muito bem. Mas agora eu já entendi o que Deus tem comigo. Quando Ele compartilhou aquilo com a minha vida, eu falei, ore por mim, pastor. Ore por mim. Eu não quero ficar brigando por poço. Eu quero ficar com a fonte. Porque quem tem a fonte tem tudo. Quem não tem a fonte não tem nada. Gostaria nesta noite, você sabe que eu complico, mas eu explico, tá? Eu gostaria de pregar sobre as 4 mulheres da vida de Pedro. Ok? Repito, as 4 mulheres da vida de Pedro. É o que eu vou falar nesta noite, porque vocês têm um tema bastante provocativo, crendo, vendo e fazendo. Só que para fazer tudo isso, tem os altos e baixos da vida. Aqui ninguém é super-homem, ninguém é mulher maravilha. Nós temos os altos e baixos da nossa vida. E eu queria mostrar na Bíblia as 4 mulheres da vida de Pedro. Eu tenho um sobrinho meu que ele ainda não é crente. Ele não é crente ainda, mas ele tem uma admiração muito forte por mim. E ele me procurou agora nessa transição da Igreja Católica, em que Bento XVI entrega o poder, e ele reconhece a sua debilidade, e entende que o seu tempo havia passado, e ele chama um novo Papa para liderar a Igreja Católica no mundo todo. E então, os cardeais se reúnem, sai um Papa para nossa alegria argentino, e quando ele assume o poder da Igreja Católica, na cerimônia de posse, é entregada nas mãos deste Papa a chave de Pedro, como os católicos chamam. E o meu sobrinho falou, tio, se entregaram a chave de Pedro, eu não conheço muito a Bíblia, mas se Pedro tinha sogra, ele deveria ter mulher. Se ele tinha mulher, por que um Papa não pode casar? Por que um cardeal não pode casar? Por que um padre não pode casar? Aí eu fui para a Bíblia, mostrar para ele que o casamento é instituído por Deus, que Deus achou por bem que o homem não deveria ficar só. Comecei a mostrar na palavra de Deus para ele, o quanto era bom uma família, um lar, uma esposa, filhos, e que dentro do próprio império do catolicismo, existiam algumas fendas que são irreparáveis. Nos dias de hoje não tem mais tempo para consertar. Só para nós quebrar um pouquinho o gelo, para me trazer vocês para a palavra, eu comentava com um amigo meu, ele me contou algo muito interessante, um pouco engraçado, mas vale a pena, que um pastor da Inglaterra entrou num trem, e quando ele olhou, só tinha um espaço vago do lado de um padre que vinha dentro do trem. Ele pensou 2 vezes, mas eu vou sentar lá. Sentou, o padre muito simpático olhou para ele e falou assim, meu amigo, o senhor mexe com o quê? E ele falou, mexo com ovelha. É mesmo? O senhor tem campo, o senhor tem fazenda? Aí o pastor, meio sem graça, deu um sorriso e falou, não, seu padre, eu sou um pastor evangélico
E como eu sou pastor, eu cuido de ovelha, eu cuido de pessoas. E o padre falou, que interessante, que interessante. E no percurso da viagem, o padre abriu uma bolsa e tirou uma garrafa de vinho e falou, pastor, este vinho aqui é um vinho italiano, veio de uma adega do século passado, ganhei de presente de um grande amigo meu. E eu senti uma vontade de compartilhar com o senhor. Ele abriu a garrafa de vinho, colocou um pouquinho numa taça, tomou um gole, falou, o senhor aceita? E o pastor falou, seu padre, o senhor me perdoe, mas eu não bebo. E o padre falou, é uma lástima, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. A viagem seguiu, e o padre foi na bolsa de novo e tirou um charuto. Falou, esse charuto aqui veio de Cuba, de Cuba. Um charuto desse aqui não custa menos de $1.000, $1.000. Sabe o que é $1.000 por um charuto? Os melhores charutos do planeta Terra estão em Cuba e veio de presente para mim. Acendeu o charuto, falou, pastor, o senhor gostaria de provar? O pastor disse, seu padre, me perdoe, mas eu também não fumo. O padre disse, pelo amor de Deus, é uma lástima. O senhor não sabe o que o senhor está perdendo. A viagem continuou, chegou na parada do pastor descer, quando a porta do trem se abriu, o pastor foi descer e falou, seu padre, me desculpe, mas eu me esqueci de deixar um abraço. Transmita o meu abraço para os seus filhos e para a sua esposa. O padre falou, eu não tenho esposas, pastor. O pastor disse, é um lamento. O senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Então é assim, é assim, as coisas funcionam mais ou menos deste jeito. Enquanto alguns impõem demais e deixam de aproveitar, outros ficam rotulados e não desfrutam dos benefícios de Deus. Pedro, ele foi um homem chamado pelo Cristo, às margens do mar da Galileia, lá na Baixa Galileia, em Cafarnaum. Jesus, ele não teve trabalho em ministrar um grande sermão para convencer Pedro dos seus pecados. Jesus passou à beira do mar da Galileia e somente usou poucas palavras dizendo, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Diz a Bíblia que Pedro, tendo deixado a pesca de lado, passou a seguir ao Senhor Jesus. Existem algumas pessoas que dizem o seguinte, que Pedro era leigo, que Pedro era ignorante, que Pedro era um homem pobre, era um simples pescador da Galileia. Queridos, em primeiro lugar, quando o escritor de Atos dos Apóstolos confirma na boca dos fariseus que diziam que os apóstolos eram homens doutos, ele estava querendo dizer que eram homens sem formações acadêmicas dentro de Jerusalém. Mas não quer dizer que esses homens eram ignorantes e pobres. Pedro, ele era um empresário da pesca. Ele era um homem que tinha embarcação própria. E ter uma embarcação própria naquela época não era para qualquer um. Pedro escreveu para os irmãos da Ásia, da Bitínia, escreveu para os irmãos da Galácia a sua epístola. Pedro, então, ele não era muito ignorante, ele não era pobre, porque quando Cristo foi rejeitado em Nazaré, ele saiu de Nazaré e veio para Cafarnaum, e Pedro doou uma das suas casas para a obra missionária. Então Pedro não era esse miserável, esse pobre, esse ignorante, não. Ele era um empresário da pesca, e quando ele se converteu, ele deu um testemunho da fé. Por quê? Porque ele abriu mão de boa parte daquilo que ele possuía por amor ao Cristo. Ele deixa a empresa da pesca de lado, doa o seu barco para a obra missionária, porque toda vez que Jesus chegava na beira do mar da Galileia, a multidão apertava ele para ouvir a palavra. Diz a Bíblia que Jesus entrava para dentro do barco de Pedro, e de dentro do barco ele pregava para a multidão.
Quando Jesus foi mandado embora de Nazaré, ele se hospedou na casa de Pedro, que Pedro doara para o Cristo, enquanto ele exercera o seu ministério dentro da Galileia. Então Pedro, ele foi um homem que ele deu uma demonstração de uma verdadeira conversão. Eu sempre digo, queridos, que o verdadeiro homem e mulher que passou pela transformação do Evangelho, ele desfruta de uma facilidade muito grande. Ele deixa Deus meter a mão no bolso dele e para isso não há problema. Se vocês observar a biografia de Pedro, ele dá um testemunho de conversão de uma forma muito esplêndida, porque ele abre mão daquilo que ele tem por amor ao Cristo, por amor à obra de Deus. Outro que dá um testemunho tremendo sobre uma conversão genuína é Zaqueu. Quando Jesus ele entra lá em Jericó para quebrar com a maldição daquela cidade, Zaqueu está em cima daquela árvore. O Cristo fala: hoje me convém pousar na tua casa. Enquanto os outros murmuravam, Zaqueu recebe o Cristo com alegria. E naquela noite, naquela madrugada de vigília, Zaqueu se levanta dentro da casa dele e fala para Jesus: olha, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Pode meter a mão no meu bolso, eu me converti. Eu me encontrei contigo. E Jesus diz: hoje chegou salvação a esta casa, porque aqui tem um filho de Abraão. Eu preguei esses dias numa das nossas igrejas, no nosso estado, e havia um presbítero que era o que mais falava em línguas estranhas no meio do povo. Quando terminou o culto lá no pátio da igreja, um irmão esbarrou com o carro dele, no carro do presbítero. E o mesmo homem que estava tomado pela glória de Deus dentro da igreja, lá no pátio da igreja, estava endemoniado, porque haviam amassado parte da porta do carro dele. Foi: meu irmão, não era o senhor que estava falando línguas estranhas agora há pouco lá dentro da igreja, falando línguas estranhas, por causa de 300, 400 reais, o senhor está querendo bater no seu irmão, jogar a alma dele no inferno e a sua também? Meu amigo, pelo amor de Deus, o verdadeiro sinal de um homem totalmente convertido é quando os bens materiais perdem o valor para ele. E os bens materiais sobressaem sobre a sua caminhada de fé. Os bens espirituais estão acima de tudo. Os materiais são consequências das suas obediências. Agora entende uma coisa, colega. Se o teu problema é esses 300 reais, eu soluciono o teu problema. Mas não perca o contato com Deus por causa desse bem material. Pedro, ele tem uma conversão genuína. E quando nós olhamos para Pedro, nós esquecemos da mulher de Pedro. Se você buscar no Antigo Testamento, você não vai ver uma palavra profética sobre nenhum dos profetas falando acerca desta mulher. Você não vai encontrar no Novo Testamento ninguém comentando nada sobre a vida da mulher de Pedro. Nos livros históricos de Eusébio, de Joséfo, você não vai encontrar ninguém comentando sobre a mulher de Pedro. E eu descobri uma grande qualidade na vida desta mulher. A mulher de Pedro, ela tinha uma característica que todos nós deveríamos ter. Quando Pedro chegou em casa e falou: olha, a partir de hoje eu estou abandonando a empresa por amor ao Cristo. O barco, estou doando para a obra de Deus. E a melhor casa de Cafarnaum também estou doando. A mulher de Pedro deve ter olhado para ele, a Bíblia não diz, mas eu creio. Olha, meu filho, se tu te encontrou com Cristo, eu também quero me encontrar. Eu quero te deixar bem claro: se eu não puder te ajudar, atrapalhar, eu não vou atrapalhar. Tu pode fazer a obra de Deus com toda a tua voluntariedade, porque se eu não puder te ajudar, atrapalhar, eu não vou atrapalhar. A mulher de Pedro, ela nunca aparece na Bíblia fazendo nada, mas em compensação ela também não aparece atrapalhando. E nós deveríamos ter estas características, as características da mulher de Pedro. Meu irmão, se você não pode ajudar, tudo bem,
Agora, ao menos, não atrapalhe aqueles que estão fazendo alguma coisa dentro da obra do Senhor. Eu costumo dizer, e eu vou afirmar aqui nesta noite em alto e bom som, que o meu maior adversário hoje não é o diabo. O diabo eu venço ele pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. O diabo é fácil de lidar com ele. Tu te submete a Deus, resiste ao diabo e vai para o sangue de Jesus e para o nome de Jesus e pronto. Uma irmã esses dias me buscou na igreja e falou: pastor, o diabo me ataca toda noite, é uma guerra, eu estou em guerra. Falei: minha irmã, se a senhora entrar em guerra contra ele, a senhora não vai ganhar uma. Falou: pastor, não me diga isso que o senhor me apavora. Eu falei: é verdade, porque ele é um adversário permanente, ele não dorme. Quando a senhora deita, ele vai lhe perturbar. Se a senhora entrar na guerra contra ele, a senhora vai enlouquecer, vai cair no hospício. Ela falou: pastor, eu estou com medo de ficar louca. Ele vai ficar louca mesmo. E o que eu faço? Falei: minha irmã, eu saí de uma clínica psiquiátrica, eu tive quase um ano internado por causa de uma overdose de droga dentro de um hospício. Volta e meia os demônios vêm me atormentar. Mas quando eles vêm me atormentar, eu não perco o sono com eles, não. Eu levanto da minha cama, dobro o joelho e chamo o meu Anderson Silva. Ele é melhor que o Anderson Silva, porque o Anderson Silva ainda perde, ele nunca perdeu nenhuma. Eu chamo eles: vem cá, chega aqui, Senhor. Eu estou aqui, tem um camarada me infernizando, me incomodando. Eu quero dormir, descansar, porque amanhã eu tenho que trabalhar para ti. Então, enquanto eu durmo, tu entra na guerra com ele. Tá certo? Porque tu é o guarda de Israel e a tua palavra diz que tu não dorme e tu não dormitará. Então, enquanto tu entra na guerra, eu vou dormir, tá bom? Entrego a guerra para Jesus e vou dormir, irmão. Porque o que tu não dá conta aqui embaixo, tu joga lá para cima que ele resolve para ti. Agora tem pessoas que entram no confronto direto. Os meus piores inimigos, eu estou com Paulo. Você não vai ver Paulo falando tão mal do diabo. Ele fala 3, 4 vezes: ó, tentei ir até vós, mas o diabo me impediu. Satanás impediu. Ele colocou espinho na minha carne, eu orei a Deus por 3 vezes e o Senhor não me respondeu. Agora você vai ver Paulo reclamando constantemente sobre os falsos irmãos e os maus obreiros. Paulo dizendo: eu passei naufrágio, perseguição, fui açoitado, passei por fome, nudez, perseguição. Mas principalmente eu sofri nas mãos de falsos irmãos, maus obreiros. Olha o Alexandre, o latoeiro, o mal que ele me fez, Hermógenes. Veja bem, como Janes e Jambres lá no deserto resistiram a Moisés, também estão me resistindo neste século. Você vai ver Paulo reclamando com toda a constância. Queridos, com o diabo eu dou conta. Agora eu não dou conta de ver alguém querendo atrapalhar minha caminhada. Eu não dou conta de ver um obreiro me dando tapinha nas costas e por detrás me apunhalando. Não. Não, o que nós precisamos é ter as características, as qualidades da mulher de Pedro. Se você não pode ajudar, tudo bem, meu irmão, só não atrapalhe. Eu gostava muito daquele corinho que cantava nas nossas igrejas: se você não vai, não impede a mim. Meu irmão, se tu não quer ir, é problema teu. Agora abre caminho para quem está caminhando, porque a obra é grande e ela não pode parar. Agora entenda comigo, eu estava pregando no Rio de Janeiro nos 74 anos da igreja, quando o pastor foi constrangido por uma irmã para dar um testemunho. E o pastor fala para mim: pastor Sandro, posso autorizar? Eu falei: pastor, não vai me atrapalhar na mensagem, a irmã é crente, muito crente. Eu falei: deixa ela falar. E a irmã fala: irmãos, o diabo não é tão difícil vencer. Agora nós temos que ser mais sinceros uns para com os outros. Temos que ter um coração limpo. Os 10 mandamentos do Novo Testamento foram dados no Monte das Bem-aventuranças, ao contrário do Monte Sinai. E lá, antes de Jesus implantar o seu quartel-general na Galileia, ele disse o seguinte: bem-aventurados limpos de coração. Nós não podemos querer limpar o coração da igreja quando o nosso estiver sujo.
Nós temos que limpar o nosso para depois limpar o coração dos outros. E essa irmã, ela fala o seguinte: irmãos, o diabo, a gente derruba ele de uma forma tão tremenda, porque se você não sabe, eu sou uma ex-mãe de santo, sou uma ex-macumbeira. Meu esposo, um ex-macumbeiro. E quando nós estávamos dentro da terreira, veja o que aconteceu. Numa noite, que nós estávamos lá fazendo trabalhos, diante dos orixás, o diabo pediu para nós o nosso filho em sacrifício dentro do congal e nós obedecemos. Filho mais novo, 7 dias teria que dar banho de sangue na criança dentro do congal. E depois dos 7 dias o diabo ia falar o que nós deveríamos fazer com a criança. Aí o que acontece? No 3º dia a criança lá deitada, a criança começa a gritar: mãe, a estátua de São Jorge que está no canto da parede está se mexendo. Começa a gritar, ela levanta da cama, vai lá, e não tem estátua nenhuma na beira da cama. Aí então ela fala: meu filho, deixa eu dormir. Quando ela volta para a cama, a criança grita de novo. Ela levanta, vai lá e fala: pelo amor de Deus, deixa eu dormir, senão eu vou bater em você. Não tem estátua nenhuma se mexendo. Isso aconteceu mais uma vez. Depois da 3ª vez, ela falou: se tu me chamar de novo, eu vou te bater. Quando o menino gritou pela 4ª vez, ela saiu do quarto furiosa. Quando ele entrou dentro do congal, a estátua que estava do lado da parede estava na beira da cama da criança, e o diabo pegou ela. E o diabo disse: pega essa garrafa de álcool e derrama em cima dele. E ela derramou a garrafa de álcool nisso. O marido dela vê o barulho e sai correndo de dentro do quarto. Quando entra dentro do congal, o diabo pega ele também. E o diabo diz: pega essa vela agora. E joga em cima dele. Quando o marido dela pega a vela, endemoniado, possesso de demônios, e vai jogar em cima da criança, eles não tinham conhecimento que a 3 quadras da casa deles tinha um grupo de irmãos, que o filho daqueles irmãos, naquela época que não tinha Facebook, internet, essa coisa toda, os meninos costumavam brincar no quintal de casa com aqueles cultinhos de criança. Um era o pastorzinho, o outro levantava a oferta, o outro era o porteiro, o outro ungia com óleo. Aqueles cultinhos de fundo de quintal, não sei se vocês passaram por isso, mas existia. E o filho deles, quando ia brincar lá com as crianças, um daqueles molequinhos, filho dos crentes, falou para ele: ei, quando tu tiver em aperto, tu te lembra de uma coisa, ó. Toda vez que tu tiver em aperto, clama pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder do nome de Jesus. Tu não sabe o poder que tem o sangue de Jesus, tá bom? Quando o homem endemoniado pegou a vela para jogar em cima da criança, o menino tirou a mão debaixo da coberta e falou: papai, o sangue de Jesus tem poder. O velho caiu para lá. Ele sai debaixo da coberta e fala: mamãe, o sangue de Jesus tem poder. Ela cai para lá. O menino pega a estátua de São Jorge, derruba para lá e fala: o sangue de Jesus tem poder. A estátua quebra. O menino começa a pegar as imagens de escultura e começa a quebrar. O sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Ao clarear do dia, todo o congal estava quebrando. E ela estava falando: irmãos, vamos nos unir, porque o diabo não resiste uma igreja unida. Aonde era o congal, hoje é a catedral da Assembleia de Deus, porque há poder no sangue de Jesus. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, hoje vocês estão alugando esse templo, mas Deus vai dar condições para esta igreja para comprar uma catedral, se nós nos unir e pararmos de lutarmos uns contra os outros e lutarmos contra o diabo. Quem aqui está entendendo a linguagem do Espírito e pode abrir a boca e dar um brado de glória a Deus? Ei, se você não pode ajudar, aprenda com a mulher de Pedro. Abre caminho para esse irmão passar, porque ele está cheio do Espírito Santo e ele está crendo nas grandezas de Deus. Se você pode, em nome de Jesus de Nazaré, dá um abraço nesse irmão que está do teu lado e diga para ele: se você não quer me ajudar, pelo menos não me atrapalhe. Eu quero fazer algo grande para Deus. E eu estou crendo nas grandezas de Deus. Lá em Cafarnaum, aleluia, lá em Cafarnaum, 4 missionários anônimos tiveram que entrar pelo telhado com paralítico, porque tinha uma turma lá na porta que não deixou, a turma da porta.
Eles não entravam. E quem queria entrar, eles não deixavam entrar. Vocês acham que aqueles 4 missionários anônimos eram doidos da cabeça para entrar destelhando casa? Não. Eles foram na porta. E certamente a turma da porta falou: estamos aqui. Nós não fizemos e não deixamos os outros fazer. Estamos parados aqui. Nós não entramos, mas não deixamos os outros entrar. Mas ainda bem que aqueles 4 se esforçaram e não desistiram. Quando eles abrem o telhado, e Jesus olha para o paralítico, diz a Bíblia, e vendo Jesus a fé deles, a fé dos 4 missionários anônimos, disse ao paralítico quando ele estava ainda no ar: filho, perdoados estão os teus pecados, a tua doença não é nas pernas, é na alma, vou te perdoar primeiro. Quando o homem cai no chão, Jesus olha para os fariseus, que já estão arrazoando e dizendo: quem é este para perdoar pecados? Só quem pode perdoar é Deus, pecados. E então Jesus fala para você saber que eu tenho poder no céu e na terra. A ti te digo: levanta, toma a tua cama e anda. Diz a Bíblia que o paralítico pega a cama, coloca debaixo do braço. Aí a Bíblia não diz, mas eu creio que quando ele pegou aquela cama debaixo do braço, ele ficou na ponta do pé e olhou para a turma que estava lá na porta. Ele deve ter falado: agora vocês vão me pagar. Vocês ficaram na porta para mim não entrar, não é verdade? Agora quem está mandando eu sair daqui com essa cama debaixo do braço, manda no céu, manda na terra, manda no inferno, manda no diabo, manda na enfermidade, manda em tudo, manda em todos. E ele está mandando eu sair pela porta. Vocês que pararam na porta para mim não entrar, vocês vão ter que abrir caminho agora para mim passar. Eu quero profetizar para a Beja aqui neste ano: quem parou na porta para não deixar vocês entrar, ainda vai ter que abrir caminho para vocês passar, adorando e glorificando ao nome de Deus. Eu quero liberar uma palavra profética para esta igreja. Ei, o milagre de vocês não vem pela porta, o milagre de vocês vem pelo telhado. E o telhado já está aberto. O telhado já foi aberto. Se você pode nesta noite, em nome de Jesus, segure a mão desse irmão que está do teu lado. Segura aí. Segura a mão desta irmã que está do teu lado, em nome de Jesus. Aperte bem apertado a mão do teu irmão. Oh, aleluia, aleluia. Se você pode, fala para o teu irmão. Quem parou na porta para você não entrar, fala para ele, fala. Vai ter que abrir caminho para você passar. Fala bem alto para ele ouvir. O teu milagre não vem pela porta. O teu milagre vem pelo telhado. E o telhado já está aberto. Levanta a mão do teu irmão para cima, levanta. Eu vou te dar 1 minuto para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. 1 minuto, vai lá. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, você tem liberdade para falar em línguas estranhas nesta noite. O vanabasu vanabanda brababacaia nubribidi andarábia. O vanabandu bribidi camandarabenagandu bribidi faia. 40 segundos. Levanta bem alto a mão do teu irmão para cima, guerreiro. Só quem está sentindo a presença de Deus, enche o teu pulmão de ar e dá um brado de glória, de glória, de glória a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Só quem está sentindo a glória de Deus nesta noite aqui, abre a tua boca e protesta diante do diabo e do inferno. Urabadaga chuva na bandubri bidianda arabias nayandu brabadacandaraya. Aleluia! Pode crer, meu irmão. Esses 15 anos foi semeando debaixo de perseguição, de calúnias e de afrontas. Este ano de 2014 é o ano desta igreja. Deus vai abrir esse telhado sobre a cabeça de vocês. Oh, aleluia. Se você não puder ajudar, não
Vamos aprender com a mulher de Pedro? Vamos! Vou abandonar a empresa, vou doar o barco, vou doar a casa, dou o que tu quiser. Se eu não puder te ajudar, atrapalhar, eu não atrapalho. Segunda mulher da vida de Pedro foi a sogra dele. Diga comigo, a sogra dele. Irmão, quando a sogra adoece, a filha adoece junto. Não tem. Pedro estava evangelizando a Galiléia com Cristo. Aí de repente chega a notícia para ele: a velha está doente. Pedro, muito esperto, pensou: problema com a mulher eu não tive, mas com a sogra eu vou ter. Eu vou ter que resolver essa questão. E diz a Bíblia lá em Marcos, no capítulo de número 1, antes de chegar no capítulo de número 2, que a sogra de Pedro estava lá em Cafarnaum, dentro de casa, com uma febre que estava levando ela à morte. E Pedro convenceu a Jesus, aos discípulos, a irem até Cafarnaum, entrarem dentro daquela casa, e Pedro pregou para Jesus. Pedro falou: esta mulher está na cama, porque a febre a detém ela em cima da cama. Mas basta tu tocar nela. Se tu tocar nela, a febre vai embora, e aí ela levanta da cama e passa a servir ao Senhor, a nós e a tua obra. Ela se converte e vira missionária. Se o senhor pode, toca nela. E Jesus chega lá e toca na sogra de Pedro. A febre deixa a sogra de Pedro. Ela levanta da cama e ela passa a servir a Jesus, aos discípulos, e ela vira uma missionária. Se Pedro não resolve aquele problema interno da família dele, ele não poderia continuar fazendo a obra de Deus. Porque ele ia andar pregando com Jesus em toda a Galiléia e cidades adjacentes, e a mulher dele estaria falando: olha, o homem anda pregando para o mundo todo, e a minha mãe está doente dentro de casa. Por onde eles passam, os milagres acontecem, mas olha o estado da minha mãe. Pedro, muito inteligente. Agora, o que me encanta na Bíblia é que diz a Bíblia assim, ó: e saindo eles da sinagoga, Pedro constrangeu a Jesus e os discípulos para ir até a casa onde a sogra dele estava enferma em Cafarnaum. Sabe onde é que ficava a sinagoga? Ficava em Nazaré, 38 quilômetros de Cafarnaum. Meu irmão, quantos quilômetros tu caminharia para resolver um problema da tua sogra? Meu irmão, a minha, para arrancar 10 quilômetros de mim, ela teria que jejuar um meio ano. Agora Pedro caminhou 38 quilômetros mais ou menos a distância, a pé, para solucionar um problema interno da família dele. Quando Jesus tocou na sogra de Pedro, ela foi curada e se converteu. Pedro falou: eu estou com tudo agora. Agora não tem, ninguém me segura mais dentro da obra. A velha converteu, está curada. A mulher não me atrapalha, eu estou com tudo. Eu quero falar nesta noite em alto e bom som. A sogra de Pedro é uma das mulheres que fez parte da história dele. Mas Jesus teve que sair lá de Nazaré, caminhar 38 quilômetros para solucionar um problema interno da casa de Pedro. O mesmo Jesus que foi até Cafarnaum para solucionar um problema interno da família de Pedro, é o mesmo Jesus que ainda neste ano vai entrar dentro da tua casa para solucionar um problema interno da tua família. Tu gostaria de servir a Deus e se doar mais a Deus, mas tem alguém que vive debaixo do teu teto, do teu telhado, que não vem junto, que não te acompanha, que não está do teu lado, e que às vezes tu fica preso, presa, gostaria de fazer mais, mas fica impedido. Em nome de Jesus eu quero te falar nesta noite: tu tens a promessa de Abraão sobre a tua vida. Por amor a você, Deus abençoa todos que estão debaixo do teu telhado. Por amor à tua vida, Deus preserva toda a tua família.
Teu filho vai para a balada, a bala pega em quem está do lado dele, mas nele não pega, porque tu tens a promessa de Abraão sobre você. A minha Bíblia diz: crê tu no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se tu crê, serão salvos. Se tu não crê, já estão condenados. O diabo está tentando parar no meio do teu caminho, está tentando barrar tua caminhada, mas pelo poder do nome de Jesus, o mesmo Jesus que deu uma passadinha lá em Cafarnaum para resolver um problema interno da família de Pedro, é o mesmo Jesus que ainda neste ano vai entrar com providência dentro da tua casa para operar um milagre que tu tanto espera. Quem acredita assim, abre a tua boca e dá um brado de glória a Deus. Ei, quem muito te fez chorar, muito vai te fazer sorrir. Quem acredita assim, abre a tua boca e protesta diante de Deus nesta noite. Pastor, o senhor não conhece a minha história. Lá dentro da minha casa tem um dependente de droga. E daí, meu irmão? Lá dentro da minha casa tem um incrédulo, tem um cachaceiro. Ei, Deus é apaixonado por esse povo. Deus não vai salvar eles porque eles mereçam, não. Deus vai salvar eles porque Ele te ama. Porque Ele é apaixonado por você. Enquanto você estiver aqui, os olhos de Deus estão lá dentro da tua casa. Ei, o diabo é o cão pitbull que Deus tem. Deus tira o pitbull da coleira e fala assim: ó, morde o calcanhar dele, mas não mata. Não mata. O diabo, ele é limitado. Deus abre a boca, o diabo cala. Deus dá tempo para o diabo operar. Quando Jesus atravessa a Galileia, o mar da Galileia para o outro lado, e chega em Gadara, o diabo protesta diante de Jesus: tu vieste nos atormentar antes do tempo, tu tem tempo para impedir a nossa ação. Jesus diz: cala-te e sai dele. E o diabo ora, deixa eu entrar naquela manada de porcos. E Jesus diz: pode entrar, porque o meu negócio não é com porco, meu negócio é com almas. Por amor a uma alma eu perco 2.000 porcos, não tem problema, pode entrar. Nós não podemos entrar na síndrome dos gadarenos. O povo de Gadara amava mais a porco do que a alma de um vil pecador. Ei, enquanto o homem estava endemoniado não era problema. Enquanto o homem estava cheio de demônio, não era problema. A hora que o diabo saiu do homem e entrou em 2.000 porcos, se tornou um problema. Jesus, os discípulos e o gadareno expulsaram Jesus da província por causa dos porcos. Ei, estamos vivendo a síndrome de Jonas. Jonas profetiza para Nínive: a ira de Deus vai vir, vai morrer todo mundo. A ira de Deus está chegando, não vai se salvar ninguém. Jonas vai para o alto do monte, olha para o céu e diz: pode matar, Deus, eu profetizei, honra a minha palavra. Aí o rei começa a orar e jejuar, criança, mulher, homem, velho, até boi, animal fica em jejum, ninguém come. O povo se veste com um pano de saco, começa a clamar diante de Deus, e Jonas lá em cima: ô Deus, mata, pode matar. Deus calado. E Jonas fala: afinal de contas, tu não me levantou por profeta? Profetizei que tu ia matar, mata. Aí Deus não mata um ninivita, mas mata o pé de abóbora, que estava fazendo sombra para Jonas. Quando mata o pé de abóbora, Jonas fala: agora tu mata eu, pode me matar. E Deus fala assim: Jonas, por que tu está irado e mudou o teu semblante? Foi por causa do pé de abóbora. Ele amava mais um pé de abóbora do que 120.000 almas que estavam convertidas aos pés de Deus. Me mata eu. Por quê? Esse pé de abóbora tu não plantou, tu não deste crescimento. Ei, quem plantou, quem deu o crescimento, quem cuidou fui eu. Tu não pagou preço algum, Jonas. Agora tu pede a morte por causa de um pé de abóbora. E tu quer ver eu sepultar 120.000 almas que estão clamando diante de mim, arrependidos dos seus pecados.
Ei, esta síndrome está nos norteando, está querendo nos impregnar. Parece que nós não acreditamos mais que Cristo pode operar um milagre naqueles que convivem juntamente conosco. E você tem que se libertar disso, se possível, ainda nesta noite. Eu estava lá no Goiás agora, há pouco tempo atrás, pregando lá na igreja de São Luís com o pastor Amadeus, que o senhor conhece muito bem. Eu estava num hotel bem na beira da BR, e o ar-condicionado não estava funcionando. No começo de uma tarde, depois do almoço, eu abri a janela do quarto do hotel, de frente para a BR, eu olhei um posto de gasolina embaixo, me deu vontade de tomar um sorvete. Falei, vou descer, já que esse ar não está gelando tudo aquilo, vou tomar um sorvete. Quando os meus olhos alcançam alguém que está lá do outro lado da BR, num barraco, caindo nos pedaços, um homem assentado num pó de serragem, uns pedaços de tábua, com uma ferramenta na mão, trabalhando uma madeira, sujo, feio. Eu fiquei olhando para aquele homem lá do outro lado, o Espírito de Deus falou comigo. Vai lá e fala para ele que eu não esqueci dele e que eu sou apaixonado por ele. E comigo Deus não precisa falar duas vezes, falou uma, está pronto. Peguei, desci, esqueci do sorvete, atravessei a BR para o outro lado, cheguei lá e falei, e aí amigo, tudo tranquilo? Ele olhou para mim e falou, de onde é que eu te conheço? Falei, de lugar nenhum, estou hospedado no hotel aí em frente, estava lá na janela agora. Sabe o que Deus me falou? Deus falou assim, ó, vai lá e fala para ele que eu não esqueci dele e que eu sou apaixonado por ele. Ele falou para mim assim, tu é pastor? Eu falei, sou. Ele disse, eu não gosto de pastor. Eu falei, tem muito que não presta mesmo, mas tem uma meia dúzia bom. Ele falou para mim, sabe por que eu não gosto de pastor? Porque eu fui a primeira pessoa a trazer o conjunto Voz da Verdade no estado do Goiás. Vendi uma caminhoneta nova que eu tinha, eu era dono de livraria. Não recebi apoio do meu obreiro, que eu trabalhava com ele. Quando terminou o evento, o show, o obreiro me caluniou dizendo que eu estava vivendo com uma menina da igreja, eu nunca fiz isso. Terminou o evento, eu perdi o carro, perdi a mulher e 3 filhas minhas, que me abandonaram e foram embora. A minha esposa não me perdoou. Eu caí em depressão, caí no vício do álcool, perdi tudo que eu tinha. Como eu era um artesão, o que sobrou foi esse barraquinho aqui na beira da estrada. Eu faço alguns trabalhos aqui como artesão e me viro com isso. Falei, o senhor ficou sozinho? Ele falou, não, fiquei com meu filho. O meu filho do meio ficou comigo. Ele está aí dentro, deitado em cima das tábuas, num colchãozinho. A minha vida é uma desgraça, por causa da calúnia de um pastor. Falei, meu amigo, Deus mandou eu vir aqui lhe falar isso. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor tem o telefone da sua esposa? Ele falou, eu não tenho não. Faz muitos anos que eu não falo com ela, nem sei aonde ela anda. O menino gritou de dentro do barraco, mas eu tenho. E ele ficou bravo, ele falou assim, mas por que tu não me falou que tu tinha? E o menino diz assim, porque eu fiquei com medo do senhor ficar bravo comigo. De vez em quando sobra um troquinho, eu ligo para a mamãe. E o menino vem lá de dentro com uma carteira de cigarro, escrito com lápis dentro da carteira, o número da mãe dele, lá na Paraíba. Eu falei, dá para cá esse número. Peguei o meu celular e liguei. Quando chamou lá, eu falei, com quem que eu falo? E uma menina falou, o senhor está falando com a fulana de tal. Eu falei para ela, sua mãe está aí. Ela falou, está, quem deseja? Pastor Sandro Fontoura. Só um momento. Quando a irmã vem de lá, fala, minha irmã, eu quero falar um negócio para a senhora. O seu casamento ainda não chegou ao fim. Porque como Jó falou, eu falo para a senhora, que ainda há esperança. Ainda há esperança. Porque o seu Redentor, ele não está morto, ele está vivo. E por fim, ele se levantará na terra. Ela do outro lado fala, mas para o meu não tem mais nada não, pastor. Não tem mais esperança. Eu falei, eu estou aqui na frente do irmão Cláudio,
que é o seu esposo. E ela fala, eu não acredito. O Cláudio ainda está vivo? Eu falei, bem vivo. E Deus falou comigo hoje. Eu estou aqui em frente ao barraco dele. Deus falou comigo que é apaixonado por ele e não esqueceu dele. Se Deus falou isso comigo, é porque Deus ainda tem um propósito. Ô minha irmã, abre o seu coração aí na Paraíba. Não está tudo perdido. Deus tem poder para entrar com providência dentro da sua casa e operar um milagre em favor de vocês. Falei, dá o telefone para sua filha. Ela começou a chorar lá. E ela deu. Eu falei para a menina, minha filha, tu tem endereço eletrônico? Ela falou, tenho. Me passa. Ela passou, eu anotei. Falei, pega a tua mãe e vai para uma lan house. Agora, que eu vou levar o teu pai para uma lan house, vou abrir a webcam para os dois se enxergar. Falou, é agora, pastor. Porque há muito tempo eu sonho com isso. Ela vai para a lan house, eu pego o mendigo, levo para uma lan house, abro a webcam. Quando os dois se enxergam, ela do outro lado fala, nossa, Cláudio, como tu tá velho. E ele fala, é porque eu não dou conta de viver longe de você. Eu estou sofrendo demais, demais. Me perdoa. Mas eu não posso falar para ti que eu tinha um relacionamento fora do casamento, porque eu nunca tive. Creia em mim, foi calúnia. Ela começa a chorar do outro lado, eu falo, minha irmã, dá uma oportunidade para ele. Ela fala, pastor, eu preciso orar, por favor. Eu falei, então vá orar, que nós vamos voltar a falar depois. Desligamos o computador. Quando voltamos para o barraco do Cláudio, eu falei, arruma a tua roupa que nós vamos para a igreja hoje à noite. Eu falo, eu não tenho roupa. A que eu uso é essa aqui. Eu falei, então vai com essa mesmo. Hoje à noite, 7 horas na frente do hotel, tá bom? Oh, tá bom. Quando encostou a caminhonete da igreja, uma SW4, 0 quilômetro. O obreiro chegou para me buscar. Quando o obreiro olhou para mim e falou, vamos, pastor? Eu falei, vamos. Só com uma condição. Eu tenho um irmão meu, um amigo meu que apareceu, vai para a igreja comigo. Ô pastor, se está com o senhor, está comigo. Falei, tá bom. Vamos, Claudião. Quando ele olhou, ele falou, meu Deus do céu. Ô pastor Sandro, pelo amor de Deus. Eu falei, é meu irmão. Tem alma. Deus é apaixonado por ele. Deus tem um propósito com a vida dele. E Deus quer entrar dentro do lar dele. E quem é o Senhor para impedir a obra de Deus? Tudo bem. Falei, entra, Claudião. Ele entrou. Fomos para a igreja. Antes de eu pregar, eu falei, irmãos, arrumei um amigo, um irmãozão meu que está comigo. Eu estou tão feliz. Eu quero apresentar ele. Fica de pé, irmão Cláudio. Fica de pé, o seu filho. Os dois param de pé. Quando eu termino de pregar naquela noite, eu pergunto, tem alguém que queira voltar para Jesus? Por uma eventualidade. E o Cláudio levanta a mão. Diz, eu. E quando ele vem para frente do altar, o Espírito de Deus renova ele. Ele volta a falar em línguas estranhas. Terminou a festa, eu falei, amigo, eu estou indo embora. Mas eu quero te ver novamente. Fui embora para o Rio Grande do Sul. 8 meses se passou, voltei para pregar lá novamente. Fui com a minha esposa, os meus 2 filhos. Quando eu estou no quarto do hotel, sábado à noite, bate na porta do meu quarto. Quando eu abro é o Cláudio. Falei, Cláudio, está bonito, jaqueta de couro, bonitão. E aí, meu irmão, tudo tranquilo? Ele falou, eu fiz um trabalho como artesão em madeira, e vim te trazer uma espécie de uma pedra, um mármore, uma placa em cima, com um versículo bíblico, porque o meu Redentor, ele vive, e por fim, ele se levantará sobre a terra. Eu vim te entregar. Eu falei, por que tu não vai para a igreja? Ele falou, não, porque amanhã eu estou voltando para Paraíba,
Minha esposa me perdoou, está me esperando de volta. E eu estou voltando porque Deus é maravilhoso. Ele operou o milagre que eu tanto esperava. Não tem causa perdida para Deus. Não tem causa perdida para Jesus. Levanta as tuas duas mãos lá em cima. Abre a tua boca e dá glória ao nome desse Deus, ei. O mesmo Jesus que entrou na casa de Pedro para solucionar um problema interno, ainda neste ano ele vai entrar com providência dentro da tua casa. Quem acredita nisso, abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome de Jesus. Irmãos, eu estou sentindo uma presença tão grande da parte de Deus aqui agora. Abraça o teu irmão assentado como você está, dá um abraço nele. Dá um abraço nela em nome de Jesus. E diga para ele, creia no milagre, creia. O mesmo Jesus que entrou lá dentro da casa da sogra de Pedro, ele vai entrar para dentro da tua casa ainda neste ano. E o milagre vai acontecer. Aleluia. Oyasuyanai, Kayasouvanai, Uramanaya Seriminianda. Tem uma unção de Deus passando aqui, irmão. E quem quer receber, vai receber. Quem vem para ser cheio, vai ser cheio. Quem vem para ser renovado, vai ser renovado. Para quem quer sentir a glória de Deus, vai sentir. Levanta a tua mão direita lá em cima, levanta bem alto. Sinta a glória de Deus aí, sinta aí agora, agora. Sinta a presença do Espírito de Deus aí agora e creia, creia. Kamanai, Ovanabasúvias, Emanai andubribibi, Kamandai andubribidianda. Ah, babagandubribidia. Chuvanaga subribibiamba, ayatu tu vanai, amanagandubribibiamba, racianai. Tem uma unção de Deus, uma glória de Deus descendo aqui agora. Seja embriagado, seja embriagado, seja embriagado. Não é de cachaça, não é de cerveja, não é efeito de maconha, não é efeito de cocaína, é efeito da glória, da glória, da glória, da glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória a Deus! Pode adorar, meu irmão, pode adorar, pode dar glória a Deus, pode falar línguas estranhas, pode profetizar, fica à vontade. Terceira mulher, que faz parte da vida de Pedro, foi a porteira. Diga comigo, a porteira. Mais alto, a porteira. Quem será que foi essa porteira? A porteira lá do pátio do sumo sacerdote. Pedro era o herói, o super-homem, andando sobre as águas do mar da Galileia. Vou contigo para Jerusalém, morro do teu lado. Não tem medo de nada. Arranca a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. O mais corajoso. O mais ousado. Até chegar na frente daquela porteira. Aquela porteira descobriu o caráter de Pedro. Descobriu. O caráter de Pedro. Até ali Pedro era um machão.
Quando Jesus sai da Baixa Galileia, revoluciona Jericó, sobe para Jerusalém, entra no templo, limpa o templo, perdoa a mulher adúltera, revoluciona Jerusalém, vai no tanque de Betesda, levanta paralítico e faz uma revolução dentro de Jerusalém. Pedro, no meio do caminho, fala: eu não vou te deixar. E Jesus fala para ele: depois de tu me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Que nada, eu morro do teu lado. Tá bom. Jesus está no Getsêmani. O discípulo que avaliou um perfume em 200 denários, salário de 1 ano de trabalho, negocia o mestre por 20 peças de prata, salário de 1 mês. O perfume para aquele discípulo valia mais do que Jesus. 11 meses. Ele negocia o Filho de Deus por um preço muito pequeno. Diz a Bíblia que esse homem vai até o Getsêmani com soldados romanos, com porretes, cacetetes, tochas. Jesus é preso. E quando ele é preso no jardim, ele é levado para ser interrogado pelo sumo sacerdote. Diz a Bíblia, lá em João capítulo 18, que o sumo sacerdote na época, Caifás, e Anás era sogro de Caifás, uma dupla maravilhosa. E no momento em que Jesus é levado, diz a Bíblia, manietaram Jesus e levaram até o sumo sacerdote. A única vez na história que homens mortais conseguem atar Deus e levar Deus para o banco dos réus. Está acontecendo mais ou menos isso hoje em algumas Assembleias de Deus. Eles conseguiram atar Jesus. E Jesus não tem mais como operar no meio deles. Eles ataram e colocaram Jesus assentado no banco e Jesus não pode fazer mais nada. Mas não te preocupe, aqui ele está solto. Ele está à vontade. Quando Jesus, ele vai com o discípulo, e diz a Bíblia, esse discípulo ele era amigo do sumo sacerdote. E diz a palavra de Deus que esse discípulo, ele chega na casa do sumo sacerdote junto com Jesus. Eles entram. Pedro fica do lado de fora. E no momento que Pedro fica lá do lado de fora, o discípulo que era amigo do sumo sacerdote fala com a porteira: ei, a noite está fria, vai lá e chama o Pedro que está do lado de fora. A porteira vai lá. Quando ela abre o portão e olha para Pedro, fala: entra. Quando Pedro entra, ela coloca a mão sobre Pedro e fala: eu te conheço. E Pedro fala: não, nunca te vi não sei o que está falando. Ela fala: tu é um daqueles que andava com ele. Fala: eu nem conheço esse homem. E ela vai com ele até a beira da fogueira e senta ele. Quando senta ele ali, ela vai lá e chama uns funcionários da casa e fala: vem comigo, quero apresentar um homem para vocês. Quando chega lá e diz: olha aqui, ó, quem que está aqui? Os homens falam: esse aí é um daqueles que andava com ele. E Pedro fala pela segunda vez: nem sei o que vocês estão falando e não conheço esse homem. Aí então vem um parente do Malco, que Pedro cortara a orelha no jardim do Getsêmani, e fala: eu sou parente daquele que tu cortou a orelha. Pedro nega pela 3ª vez e o galo canta. Quando o galo canta, Jesus vem para a porta e olha para Pedro. Dentro dos olhos de Pedro, Pedro chora amargamente, assentado na beira daquela fogueira. Esses dias eu preguei sobre as 2 fogueiras de Pedro. A fogueira do pátio do sumo sacerdote, a fogueira do dia de Pentecostes. O Pedro do pátio do sumo sacerdote era um. O Pedro no dia de Pentecostes era outro, bem diferente. Porque o Pedro do dia de Pentecostes estava de pé. O Pedro do pátio do sumo sacerdote estava sentado. O Pedro do dia de Pentecostes estava defendendo a fé. O Pedro do pátio do sumo sacerdote estava negando a fé. O Pedro do dia de Pentecostes levantou a voz para ganhar 3.000 almas para Jesus. O Pedro do pátio do sumo sacerdote falava baixinho com medo de morrer. O Pedro do dia de Pentecostes estava tomado pela glória de Deus, cheio de discernimento. Ele falou: varões judeus de todos os que habitais em Jerusalém. Ele sabia que tinha 39 nações em Jerusalém
e os judeus ortodoxos precisavam ouvir a palavra, cheio de discernimento. No pátio do sumo sacerdote, não discerniu entre o bem e o mal, negou a fé, murmurou, voltou atrás. Ele ali voltou todos os seus princípios espirituais, ele jogou na lata do lixo. Eu levantei uma questão com Deus, eu falei: Deus, por que esse homem, na fogueira do pátio do sumo sacerdote, negou, murmurou, falou baixo, não defendeu a fé, e no dia do Pentecostes ele estava um gigante? Deus comunicou comigo: é porque no pátio do sumo sacerdote o fogo era emprestado. Ele não juntou graveto, não cortou lenha. Quando ele chegou, o fogo estava pronto. Ele só chegou para se esquentar em fogo alheio. O mal do meu povo é que não tem fogo próprio, vive correndo atrás de fogueira alheia. Tem pessoas lá no Rio Grande do Sul que entram em ônibus para vir aqui em São Paulo receber a oração do apóstolo Valdomiro. Estão correndo atrás de fogo alheio. Meu amigo, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, o Pedro do dia de Pentecoste, quando Jesus falou: ficai na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder, Pedro entendeu o mistério. No fogo emprestado eu neguei, eu murmurei, não defendi a fé. Lá eu estava sozinho, agora não. Agora, se ele falou que vai vir poder do alto e vai descer a glória, eu vou ser incendiado pela unção do Espírito Santo. Eu não quero fogo emprestado aqui, eu vou pagar o preço. 10 dias, vou cortar lenha, vou juntar graveto. 10 dias, vou colocar a boca no pó, não vou comer, não vou beber. Chega de fogo emprestando, agora eu quero um fogo conquistando. Abre o céu sobre a minha cabeça, manda a tua glória, manda o teu poder. Ei, eu fui entrevistado quando preguei nos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil por uma repórter da Rede Boas Novas. Ela me perguntou: pastor Sandro, o que o senhor acha de Silas Malafaia? Se houver um escândalo envolvendo o nome do pastor Silas, o que vai ser da Assembleia de Deus no Brasil? Falei: minha irmã, para quem corre atrás do pastor Silas, poderá ser uma grande decepção. Agora, a Assembleia de Deus, ela conhece os milagreiros, mas ela conhece também o dono do milagre. Eu quero falar um negócio para vocês. Não precisa ficar até 2 horas da madrugada esperando um bispo para orar por um copo de água. Não precisa. Não. Se a água resolvesse o teu problema, nós te jogava dentro de um rio e o teu problema estava solucionado. O que tu está precisando é viver um dia de Pentecoste na tua vida, só um dia. O que tu está precisando é tu parar de correr atrás de fogo emprestado. É tu parar de viver se esquentando em fogo dos outros. Tu está precisando fazer a tua própria fogueira. Quantos aqui querem ser cheios da glória de Deus, tomados do poder de Deus? Tu quer de verdade, meu irmão? É de verdade que tu quer? Vou te dar a receita. Quer ser cheio da glória de Deus? Eu não tenho poder para te dar, mas eu te apresento o dono do milagre. Quer ser cheio da glória de Deus? Cria vergonha na tua cara. Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai colocar a tua boca no pó, e o céu vai se abrir sobre a tua cabeça e pronto. É isso. Não precisa correr atrás do Davi Miranda. Não. Não corra atrás do milagreiro. Conheça o dono do milagre. Tu está precisando viver um dia de Pentecoste na tua vida. Mas aquela porteira, ela descobriu uma coisa em Pedro que nem a mulher nem a sogra de Pedro conheciam. Ela descobriu a fraqueza de Pedro. Ela foi aonde ninguém tinha condições de entrar. Eu tenho uma porteira na minha casa. Minha esposa, ela é pequenininha, fala bem pouquinho. Mas quando ela chega do meu lado e fala assim, ó: abre o olho com essa fulaninha, hein? Eu arrepio todo. Porque ela nunca errou uma. Minha esposa é o meu termômetro. Eu fui pregar nos 100 anos da Assembleia de Deus em Belém, com o pastor Samuel na festividade. Quando eu saí de casa, ela falou: o que tu vai pregar? Eu falei: fica tranquila. Eu não vou arrumar dividida e não vou arrumar briga. Peguei um dicionário, levei para Belém e falei: eu vou falar tanta palavra bonita que nem eu sei o que quer dizer. Mas eu vou agradar os homens, vou fazer a minha moral, um monte de país me assistindo pela internet, o Brasil conectado, vou fazer a minha média.
E volto para casa, de bem com todo mundo, em paz. Quando eu estou no quarto do hotel em Belém, minha esposa me ligou e falou: ei, meu bem, tua mãe está lá na internet para te ouvir, eu também estou aqui, Deus já te deu a palavra? Falei: não, eu te falei que eu não vou entrar em dividida nenhuma. Ela fala no telefone para mim: o diabo não te derruba de jeito nenhum e nem mulher. Mas eu tenho te estranhado ultimamente. Falei: o que houve? Falou: eu quero te falar um negócio para ti. Tu deve a salvação da tua vida para um louco que Deus usou para falar contigo quando tu estava lá no hospício. O louco foi lá e profetizou que tu ia sair de lá e Deus ia fazer de ti um pregador da sua palavra. E como o louco falou, tu saiu e se tornou um pregador da palavra de Deus. Tu fez um propósito com Deus e tu não pode esquecer. Tu sempre falou que tu não pensa para falar. Tu fala e depois tu vai pensar o que tu falou. Ei, o Brasil está precisando da tua voz. E tu tem que ser profeta. Tu não pode fazer moral com ninguém. Tu tem que abrir a tua boca e tu tem que falar o que Deus manda tu falar. Para mim, não tem problema eu voltar a andar no corcelzinho 1 que nós andava. Para mim, não há problema. Voltamos para o barraquinho, que o aluguel era R$80 e os camundongos eram os nossos visitantes. Para mim não há problema. O meu maior orgulho, sabe qual é? Eu falar para as minhas amigas que eu durmo do lado de um profeta de Deus. A minha maior alegria é falar que o meu esposo, ele verdadeiramente procura viver aquilo que prega. Essa é a minha maior alegria. E tu não pode negociar, ministério não se negocia. Posso te pedir um favor? Eu falei: pode. Rasga esse dicionário e joga na lata do lixo. E seja profeta para este povo, em nome de Jesus. Eu falei: tá bom. Ela desligou o telefone. Eu falei: ô porteira, essa aí conhece tudo da minha vida. E eu me lembrei que lá no Grande Templo em Cuiabá, eu fui num culto lá, eu estava na Secretaria de Missões com o pastor José Marcos. E tinha um irmão da roça que estava lá fora, que queria me dar um abraço. E o José Marcos falou: pastor Santo, tem irmão lá da roça, esses que plantam assim, da roça, não repara, mas tá um mau cheiro de suor. Ele quer lhe dar um abraço, não há problema. Falei: manda o irmão entrar, deixa ele entrar. Abriram a porta, o irmão entrou, falou: ô pastor Santo, pelo amor de Deus, que vontade eu tinha de lhe dar um abraço. O irmão chegou em mim e me abraçou. Sabe aquele abraço meio demorado? Tu quer sair, mas ele não larga. Ele abraçou e ele no meu ouvido falou: ô Jesus, obrigado por esse padeiro. Ô Deus, padeiro, ele fica a madrugada em claro, para os outros ao clarear do dia comer pão quente. Padeiro paga preço, corta lenha, tem experiência com fogo. Padeiro é diferente. Padeiro, enquanto os outros dormem, ele está acordado. Oh Deus, sustenta esse padeiro, porque no Brasil está cheio de confeiteiro. Confeiteiro acorda a hora que quer, porque a massa já está pronta. Confeiteiro não paga preço. Padeiro trabalha por dentro, confeiteiro trabalha por fora. Sustenta ele, Jesus, sustenta. Ele foi embora. Eu falei: meu Deus, padeiro ou confeiteiro, esse negócio vai dar um rolo. Vai ser por aí o negócio. Eu vou pegar a inspiração do roceiro e vou pregar. Abri a Bíblia e fui falar. Belém, casa do pão. Pão é padaria. Lugar de padeiro. Em lugar dos padeiros levantou uma geração de confeiteiro. Gente que não tem experiência, que não conhece fogo, que não paga preço. Comecei a falar: o Brasil está tomado de confeiteiro, mas Deus vai fazer uma revolução nessa nação. Deus vai arrancar esses confeiteiros que estão atrapalhando a obra e vai levantar uma geração de padeiro que estão pagando preço, que tem experiência com fogo, que conhece a Deus. Falei: a Assembleia de Deus no Brasil está rachada no meio. Metade é política, outra metade é espiritual. Os políticos estão querendo matar os espirituais, mas eu profetizo que Deus vai levantar esta geração de apaixonados para a glória do seu nome. Quando eu saí do culto, minha esposa me ligou e falou:
Oh Deus, obrigado. Deus te guarde. Falei, tá bom, porteira. Culto de terça-feira que eu vou pregar, minha esposa fala, quem é que prega hoje? É tu? Falei, eu não te vi orando. Mas eu já tenho a palavra, mas vai orar, rapaz. Tu engana a igreja, eu não. Eu vou orar para Deus colocar uma porteira na tua vida, meu irmão. Para pegar no teu pé 24 horas, para descobrir o teu caráter. Os homens te conhecem por fora, mas Deus e a porteira te conhecem por dentro. E Deus vai ter que fazer uma revolução na tua vida. Quantos estão precisando de um porteiro, de uma porteira, para pegar no teu pé 24 horas? Para tu não entrar pelos atalhos da vida, meu irmão. A porteira descobriu o caráter de Pedro. Quando Pedro saiu daquele lugar, ele saiu desviadinho. Ele voltou para o barco para pescar. E aí entra a quarta mulher da vida de Pedro. Quem foi a quarta mulher da vida de Pedro? Maria Madalena. Diga comigo, Maria Madalena. Primeiro dia da semana. Todas as mulheres vão lá para o sepulcro. Quando elas entram, vê a pedra revolvida, o túmulo vazio. Elas voltam correndo. Maria Madalena fica chorando. Aí aparece um varão de branco do lado dela, 2 varões de branco. E um pergunta, mulher, por que tu procura entre os mortos aquele que vive? E então o anjo fala, desce para Galileia, avisa os discípulos e a Pedro, que ele está descendo para lá. Se o anjo falou, desce e avisa, é porque ela chegou antes de Jesus. O senhor já foi em Israel, pastor Eduardo? Cafarnaum, casa de Pedro, 200 metros, tem acesso ao mar da Galileia, o lugar do reencontro com Pedro e Jesus. Tem até lá hoje, monumento de bronze, bonito, numa pedra, o local está lá, até hoje tem. Só que naquele lugar, antes de Jesus aparecer, sabe quem foi que apareceu? Porque o anjo falou, vai lá, avisa aos discípulos e a quarta mulher da vida de Pedro, Maria Madalena. Agora imagine, diz a Bíblia, que Pedro estava tão desviado que ele estava pescando pelado. Aí, quando Maria aparece na beira da praia, os discípulos certamente puxaram Pedro para trás. E Maria na beira da praia começa a gritar, ei! Ei! Cadê o Pedro? Eles devem ter dito, está por aqui, fala! Ela grita, fui lá no túmulo, ele não está mais lá, ressuscitou! E o anjo mandou eu avisar vocês e a Pedro que ele está descendo para cá, até mais! Ela vai embora. Quando os discípulos falam, ó, ouviu Pedrão? O que ela falou? Eles continuam a pesca. Dali um pouco, quem que aparece na beira da praia? O meigo Galileu. O Nazareno. O homem das mãos furadas. E ele aparece na beira da praia, fazendo um peixe. Irmãos, 3 coisas que eram da igreja que a igreja perdeu. Primeira, a praia. A praia nunca foi do diabo. Jesus pregava na beira da praia, assava peixe na beira da praia. Jesus entrava para dentro de barco na beira da praia, pescava na beira da praia. O diabo roubou a praia de nós. Segunda coisa que é da igreja, o diabo roubou meios de comunicação. Jesus falou, o que vocês falarem no pátio será ouvido no telhado. O diabo roubou os meios de comunicação de nós. Terceira coisa, a cruz. A cruz nunca foi dos católicos, a cruz sempre foi nossa. Sempre. Mas tudo bem, tudo bem. Quando Jesus aparece, ele aparece assando um peixinho. Irmãos, eu sou apaixonado por peixe. Na glória nós vamos comer ou não vamos? Diz a Bíblia, seremos semelhantes aos anjos. Os anjos não comem, certo? Mas a mesma Bíblia diz que nós vamos comer da árvore, do fruto da vida. Diz a Bíblia que nós vamos sentar à mesa com Abraão, com Isaac e com... Jesus vai servir as mesas. Irmãos, a hora que Jesus passar, eu vou falar para ele. Irmãos, imagine comer um peixe assado por Jesus, irmãos.
Não, vocês já pararam para pensar num negócio desse? Já parou para pensar? Peixe já é bom. Agora imagine Jesus assando um peixinho na glória. Pelo amor de Deus. Hã? Jesus aparece na beira da praia assando um peixe. Se eu tiver essa opção e passar o cardápio no céu, vai querer comer? Oh, Jesus, pelo amor de Deus, né? Um peixinho, né? Um pão assado. Pode trazer aqui. Entendeu? Jesus está assando o peixe e o pão. Aí os discípulos dentro do barco olham para lá e falam: olha quem é que está lá. Pedro olha e fala: é ele. É ele. Maria Madalena anunciou e é verdade, é ele. Aí diz a Bíblia, ele cingiu-se. Ele colocou a roupa. E ele não pensou duas vezes, se jogou dentro do mar. Irmãos, o melhor nado da história quem deu não foi Cielo. O melhor nado da história quem deu foi Pedro. Quando ele se joga no mar, que ele dá a primeira abraçada, e a cabeça entra para debaixo da guarda, que ele levanta a cabeça para levar o outro braço, ele fala: lá está a minha reconciliação, lá está o meu perdão, lá está o meu renovo. Quando ele dá outra abraçada, a cabeça entra para dentro d'água, que ele levanta o outro braço, ele fala: lá está a devolução do meu ministério, lá está o meu abraço, lá está o conforto da minha alma. E hoje eu toco nele, hoje eu chego nele, hoje eu abraço ele, hoje eu sou renovado e restituído e curado por ele. É hoje. Pela distância de estádios, ele nada 90 metros. Quando ele chega na beira da praia, os discípulos aportam juntos. Aí Jesus, peixe assa rápido, pega um pedacinho de peixe para os discípulos, coma, sai servindo. Quando chega em Pedro, fala: e aí Pedro, Maria Madalena apareceu aqui? Apareceu. O que ela falou? Mandou dizer que o anjo anunciou lá, que o senhor estava descendo para cá, queria ver os discípulos, e principalmente eu. Então toma um peixinho, pega aqui. Pedro pega o peixe, ele fala: ei Simão, tu me ama? E Simão pega o peixe e fala: tu sabe muito bem que eu te amo e tu me conheces. Então, tá bom. Tu é um homem tão especial que eu quero te dar outro pedaço. Toma outro pedacinho aqui. Ô Simão, tu me ama de verdade, Simão? Simão diz: Senhor, tu bem me conhece. Tu sabe quem eu sou. E tu sabe que eu te amo. Eu vou te dar outro pedaço. Pega aqui. E pega um pedacinho de pão também, pega. Simão, tu me ama de verdade. Aí o pranto do pátio do sumo sacerdote cai em Pedro. O mesmo choro de lá. Vem para a beira do mar da Galileia, diz a Bíblia, que ele começa a chorar amargamente. Ele fala: Senhor, tu me conhece. Tu sabe de tudo. E tu bem sabes que eu te amo. E ele chora profundamente. Aí então Jesus não é que nem eu, não é que nem o senhor que fala: então, vou te levar para a reunião de ministério, tu vai ficar 2 anos no banco, tu não vai participar da Santa Ceia 1 ano, depois eu vou tratar do teu caso porque tu me traiu, porque tu fez e aconteceu. Não, Jesus tem um mar chamado Mar do Esquecimento, que Jesus olha para Pedro e fala o seguinte: o teu nado valeu a pena, amigo, valeu a pena. Esse teu nado aí tocou no meu coração. Tu poderia esperar para chegar no barco na beira da praia, mas tu te adiantou. Quando tu pulou do barco para dentro do mar, eu já vi o teu arrependimento. Meu filho, a partir de agora, apacenta as minhas ovelhas e cuida dos cordeirinhos, cuida dos grandes, mas não esquece dos pequenos. Estou te perdoando, estou te reconciliando, estou te renovando, estou te abraçando, estou te devolvendo o ministério. Mas se Maria Madalena não tivesse aparecido, Pedro teria dificuldade de entender o mistério. Quando ela apareceu, o perdão chegou junto com ela, a reconciliação chegou junto com ela, a restauração chegou junto com ela. Ei, eu vou orar para Deus mandar uma meia dúzia de Maria Madalena para dentro desta igreja, para profetizar uma reconciliação para a tua vida, uma renovação para a tua vida, um perdão para a tua vida, uma regeneração
renovação para a tua vida. Quem aqui está entendendo a linguagem do Espírito e pode abrir a boca e dar um brado de glória ao nome desse Deus, ei? Pedro é reconciliado, Pedro é curado, Pedro é renovado. Só que tem algo muito importante, e eu quero avaliar e já estou encerrando. Ele pulou do barco. O pior filho de Deus é o filho velho. É o filho velho. É aquele que está dentro da casa, tem condições de desfrutar, não desfruta, e fica atrapalhando Deus de operar, de perdoar, Deus de reconciliar, Deus de levantar alguém. Meu irmão, tu pode ter 20 anos de Assembleia de Deus, e esse irmãozinho chegou o ano passado, ele está fazendo mais do que tu fez em 20 anos. Porque tu está no banco da igreja, teve oportunidade de fazer, mas não faz nada. E esse irmãozinho chegou e está apaixonado e quer fazer coisa grande para Deus. Só que ele não vive no barco da hipocrisia. Ele conhece as misericórdias de Deus, ele já se jogou dentro do oceano. Ele se jogou dentro do oceano da renovação. Ele se jogou dentro do oceano do perdão. Ele se jogou dentro do oceano da reconciliação. E Deus se agradou da vida dele. Nesta noite, em nome de Jesus, pula desse barco, pula. Entra para dentro desse oceano. Entra para dentro desse mar. E entenda que tudo que Jesus tem para fazer, Ele pode fazer hoje. Ele pode fazer nesta noite. Ele pode agir em teu favor, em favor da tua família. Em um minuto. Jesus não precisa de um ano para mostrar o seu poder. Em um minuto, Ele entra, resolve tudo e soluciona todas as coisas. Fique de pé, em nome de Jesus de Nazaré. Fique. Gostaram das 4 mulheres da vida de Pedro? Gostaram? Então tá bom. Dá para mim fazer apelo? Posso? Não vou fazer apelo para ninguém aceitar Jesus por enquanto e para ninguém reconciliado. Eu quero fazer 4 apelos baseados nas 4 mulheres da vida de Pedro. Primeiro apelo: quem aqui tem se esforçado para fazer algo maior para Deus, mas toda vez que tu te levanta para fazer, sempre tem um para te atrapalhar? Tem alguém que diz assim: vamos puxar o teu tapete, e tu não pode questionar, porque o teu pé não está em cima de tapete, o teu pé está em cima da rocha. Fica tranquilo, fica em paz. Mas nesta noite eu preguei, e você acredita que eu posso orar diante de Deus e Deus pode fazer algo em favor da tua vida? Esse ano de 2014, pastor, é o ano da minha vida, não tem mais tempo para perder. E eu quero me doar mais, eu quero fazer mais, mas sempre tem alguém para me atrapalhar. Ei, se tu quer fazer mais para Deus, em nome de Jesus eu vou orar e Deus vai limpar os teus caminhos. Deus vai endireitar tuas veredas. E neste ano que vem, tu vai trabalhar com toda a liberdade diante dos olhos do Senhor. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Quem quer que Deus limpe os seus caminhos, sai do teu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Vem. Vem para o corredor se você pode. Sai do teu lugar, vem para o corredor. Está apertado, não tem problema. Crente se vira no aperto mesmo. Sai do teu lugar, mas não vem de boca fechada. Vem glorificando, vem adorando, vem exaltando o nome de Deus aqui nesta noite. Vem, abre caminho e vem, meu irmão, vem. Segundo apelo que eu quero fazer: ei, quem de vocês precisa que o mesmo Jesus que entrou para dentro da casa de sogra de Pedro e solucionou um problema interno da sua família, quem aqui precisa que Jesus solucione um problema interno da sua casa, da sua família? Levanta a tua mão direita onde você está, em nome de Jesus. Está precisando mesmo? Está precisando de verdade? Nós vamos orar e Deus vai entrar com providência. Alguém prepare um hino aí para cantar. Alguém prepare aí, pastor Toninho, escale alguém aí. Um hino de adoração, alguma coisa desse tipo, prepara aí. Terceiro apelo meu: quem aqui quer ser profeta para esta nação? Profeta de verdade, levante a mão direita para cima e diga glória a Deus. Profeta que não negocia o caráter, profeta que não negocia os valores de Deus, apanha, sofre. Ei, não troque a tua fidelidade pela popularidade. Ei, em nome de Jesus, tenha caráter, tenha personalidade, seja você mesmo.
Não seja crente dentro da igreja. Seja crente dentro do ônibus, na escola, faculdade, na empresa. Se o teu patrão aparecer e falar assim, olha, eu vou te promover na empresa, mas em troca tu vai ter que ir pelo menos uma vez comigo para dentro de um motel. Não negocie o teu corpo. Não negocie os valores espirituais que Deus depositou na tua vida. Ei, se alguém te chamar para fazer uma barganha, não barganhe. Se aparecer um político nesta igreja querendo negociar contigo certos valores em troca de voto, não faça isso. Isso não fica bem para ímpio, quanto mais para crente. Não, esse altar é altar de profeta. Aqui é para sair a palavra de vida para aqueles que têm esperança de vida eterna. Quem aqui quer ser profeta de verdade, abre a tua boca e dá um brado de glória a Deus. Quarto apelo: quem aqui nesta noite, a partir desta noite, quer parar de viver de hipocrisia, quer pular do barco da hipocrisia, a partir desta noite, tu quer viver das misericórdias de Deus. Quem aqui precisa de um verdadeiro renovo da parte do Senhor? Quem aqui precisa? Sacudir a poeira. Eu preciso me encontrar com o mestre nesta noite, pastor Sandro. Eu preciso tocar nele. Eu preciso sentir ele. Eu preciso ser renovado por ele. Ei, nesta noite, se tu abrir o teu coração e tu falar, eu quero, ele está aqui presente para fazer o que o homem não pode fazer, para tocar onde o homem não pode tocar, em nome de Jesus de Nazaré. Irmão com irmão, irmã com irmã, abraça em grupo de 3 rapidamente, abraça. Quem está aqui no púlpito para dar o exemplo, faça o mesmo. Abraça o teu irmão que está do teu lado, com exceção do cantor que vai cantar. Aleluia, aleluia. Quem é que vai cantar? É a irmã que vai cantar? Já está lá na agulha? Ok. Pode liberar. Libera aí para ela aí. Enquanto você acerta com ela aí, abraça com teu irmão, abraça. Abraça com a tua irmã. Enquanto ela louva a Deus, diz a Bíblia, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ali. Ele não está longe, ele está aí no meio. Vamos, 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 vamos. Abre a tua boca agora, abre a tua boca. Abre a tua boca agora, abre a tua boca. Abre a tua boca. E seja profeta para a vida do teu irmão. Profetiza aqui nesse púlpito, obreiro, profetiza. Manda esse obreiro beber na fonte, manda. Manda ele beber na fonte. Adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Abre a tua boca e dá glória a Deus. Nós te adoramos. Adorarei, te glorificamos, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. E mandai a chuva na gandaia. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar com o sangue que Jesus por mim derramou. Me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim. Glória a Deus. A tão real presença do Senhor. Vem sobre nós. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido,
sou mais um escolhido pra ser chamado de adorador. Adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei. Embriaga os crentes desta noite. Não me interrompa, eu quero adorar. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus, meu irmão. Dá. Glória a Jesus. Glória a Deus. Renova o teu povo nesta noite. Aleluia! Mesmo chorando, eu quero adorar. Faltando tudo, eu quero adorar. Mesmo sofrendo, quero adorar. Se tu não gosta de barulho, sai de perto de mim. Eu quero adorar. Aleluia! Se tu não gosta de dar glória, sai de perto de mim. Deixa eu adorar, deixa eu levantar a mão e dizer: adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado. Batiza, batiza, batiza a crente nesta noite. Adorarei, não me interrompa, eu quero adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Adorarei, Aleluia. Adorarei, Aleluia. não me interrompa, Pai, quero adorar. realiza o milagre. Realiza o milagre. Realiza o milagre. Realiza o milagre da restauração. Oh, realiza o milagre da restauração. Meu Pai, toca de forma tremenda na vida desta pessoa que se angustia agora. Tu conheces esta angústia. Há quantos dias esta pessoa está dizendo: meu Deus, até quando eu estarei angustiada? Deus trouxe esta pessoa aqui hoje para dizer a ela que o Jesus de Pedro é o Jesus dela, é o nosso Jesus. E Ele está tocando em vidas agora, de uma forma especial, restaurando a fé, a esperança, o amor, a comunhão, a renovação espiritual. Meu Pai, devolva o dom de línguas, devolva o dom de línguas, devolva o dom de línguas. Renova-te, renova-te na presença do Senhor. Renova-te agora, fale em línguas, renova-te. Deus te toca agora, Deus te toca, Deus te toca. Abra a boca, servo de Deus, adora, adora o Senhor, adore, 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 adore. O Senhor está tocando no teu organismo agora. O Senhor está tocando no teu organismo agora. E o tumor e a inflamação está sendo desfeita, queimada com fogo do céu. Oh, aleluia! Receba o milagre, serva do Senhor. Você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe aqui
para te dizer que Ele é médico por excelência, e Ele não conhece nenhuma enfermidade que não possa curar. Ele está curando, 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 Ele está curando. Aleluia, aleluia, aleluia. Alabando Rebia, Cobaheriura, Sheradalaba, Halabana Romenerias, Karamina Shuyiria, Labasheria, and the Labaha, Abakana Hamana, Habashi, Eliuria, Halayu, Kayua, Abashara Halashayas, Karamene, Halara, Yalabash, Kanalamana, Derabina Kandahamarash, and Derabanash. Quantos estão felizes com Jesus? Digam glória a Deus. Queria fazer uma pergunta. Fique como vocês estão. Tem alguém entre nós? Eu não gosto da palavra desviado, não. Detesto a palavra desviado. Que se você não amasse a Deus, você não estaria aqui. Você está parado na fé. Ouviu a palavra. E nesta noite você quer voltar para Jesus. Tem alguém nesta condição? Se tem, dá um sinal com a tua mão direita. Quero te ver onde tu estiver. Tem? Está parada, minha irmã? Alguém abrace ela, por favor. Está voltando para Jesus? Está voltando, minha irmã? É para valer? Para valer de verdade? Ok. Tem mais alguém que se encontra parado e quer voltar para Jesus nesta noite? Se tem, dá um sinalzinho com a tua mão. Eu quero te ver onde é que tu está, porque eu preciso orar pela tua vida. Preciso orar por você agora. Se tem, por favor, dá um sinal com a tua mão. Eu quero orar pela tua vida. Tem alguém que ainda não é crente, ouviu a palavra, sentiu algo diferente nesta noite, gostaria de entregar sua vida para Jesus? Se tem, dá um sinal com a tua mão direita, eu quero te ver. Rapidamente, o horário avançou, gostaria de orar. Rapidamente. Não? Somente aquela irmã? Vamos orar por ela, vamos? Vamos orar por ela. Quantos querem orar por aquela irmã? Digam glória a Deus. Vamos orar por ela. Pastor Aderaldo, vem aqui, ora por aquela irmã que está reconciliando com o Senhor. Levanta sua mão direita aí, minha irmã. Levanta. Aqui, Aderaldo, ora aqui no microfone, por favor. Tem alguém abraçado com ela, ora aqui. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque, Senhor, Tu és maravilhoso e misericordioso, pelos Teus benefícios, pela Tua graça derramada, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, que agora, Pai, querem fazer uma nova aliança contigo, ó Deus. Pai, quebra, Senhor, todo impedimento, todo embaraço, tudo aquilo, Senhor, que a partir de agora, Senhor, caia, Senhor, no esquecimento, ó Pai. Aquele problema, aquela dúvida, Pai querido, a dificuldade, que sai agora. Escreva o nome dela no livro da vida. Dai a ela, Senhor, esta nova oportunidade, Senhor, para te servir, ó Pai, e para te descobrir, ó Deus. Revela, Senhor, a ela. Revela, Senhor, a ela, Senhor. Pai querido, para que ela não tenha dúvida. E conforme foi pregado aqui esta noite, Tu és o Deus Todo-Poderoso e não há outro. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, por todas estas vidas, Pai, que agora, Senhor, passa, Senhor, a fazer parte, Senhor, desta grande família, ó Pai, que vai morar no céu. Deus, dai, Senhor, cubra-as com Teu sangue, ó Pai. Ó Senhor, reveste, Senhor, através, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, para que ela não caia mais, ó Pai, e que continue assim até a Tua vinda, Pai, te servindo e te adorando, para a glória do Teu nome. Nós cremos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.
2 minutos somente, fique como vocês estão. Cadê o material? Me traz daí o material que eu gostaria de fazer um negócio aqui.